Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as 5 principais funções de um social media. Talvez essa seja a sua dúvida, né? Já ouviu falar sobre social media, mas não sabe quais são as principais funções que ele faz. Então fica tranquilo que eu vou te falar um pouquinho como é que funciona e quais são essas principais funções do social media, tá bom? A primeira função de todas é trabalhar com estratégia. Como assim? Estratégia de conteúdo, pessoal. Não adianta você fazer posts incríveis, textos maravilhosos se você não tiver a estratégia. E como é que você traça essa estratégia? É sentando com o seu cliente ali nas primeiras reuniões, perguntando o que ele deseja, por que ele está buscando o seu serviço, o que ele quer mudar, o que ele não quer. Então você consegue juntar todas as ideias ali, todos os objetivos do seu cliente para conseguir traçar a estratégia. Então vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você tem um cliente que ele deseja fazer um lançamento de cursos de como fazer o melhor brigadeiro. Então ele quer lançar esse curso daqui uns 6, 7 meses, então por isso que ele precisa trabalhar as redes sociais dele para depois conseguir fazer a venda desse curso mais assertivamente. Então você monta uma estratégia com ele, primeiro fazendo o prospecto cliente perceber que ele tem um problema. Então o seu principal papel aqui é educar o público de que existe um problema e que esse problema pode ser resolvido com aquele curso que vai ser oferecido mais lá na frente, entendeu? Então, isso se chama estratégia de conteúdo. Você está educando o público, conseguindo fazer um funil para fazer vendas mais assertivas. Outra função muito importante é trabalhar com cronogramas. Gente, social media não é bagunça, não adianta enviar uma mensagem aos 48 do segundo tempo, que isso aqui é urgente. Gente, vamos lá. Urgências podem acontecer? Sim, elas podem, mas na maioria das vezes o seu cliente já se acostumou com você sempre de prontidão, sempre resolvendo as coisas para ele. Isso não pode acontecer. Você precisa trabalhar com base em cronograma, justamente pela sua organização, porque a gente sabe, se você quer crescer nesse mercado como social media, você não vai querer ter um cliente ou dois. Então, cada vez mais você precisa ser organizado e trabalhar com cronograma. Você pode fazer cronograma mensal, trimestral, semestral, a maneira como você preferir e como o seu cliente preferir também. Uma dica muito importante aqui é para que tudo fique alinhado, se possível, faça esse cronograma com o seu cliente. Se isso não for possível, faça o cronograma e depois apresente para ele, que assim vocês conseguem alinhar as ideias e aí é mais difícil de ocorrer uma troca aos 48 do segundo tempo que você não vai conseguir entregar. Então, trabalhar com cronograma também é muito importante e é uma das principais funções do social media. Outra função muito importante, galera, são as postagens. Uma vez que a maioria dos seus clientes te procuram porque eles não têm tempo para cuidar e para postar nas redes sociais, não tem como uma das suas principais funções não ser as postagens. Então, você fez lá a arte, fez o texto, colocou as hashtags, tudo bonitinho. Então agora eu vou enviar para o meu cliente e ele vai postar. Se o seu cliente não tem tempo, ele não vai postar. Então, cobra um valor um pouco a mais, coloca ali em contrato e trabalha com essas postagens. Por que eu falo para vocês colocarem no contrato? Tem que ter isso muito bem estabelecido, porque se ocorre uma invasão na página do seu cliente, tudo precisa estar muito claro de que você não se responsabiliza por isso. Óbvio que você não vai ficar fazendo coisas indevidas ali na página do seu cliente, tá? Pelo amor de Deus. Mas se vier a acontecer alguma coisa, você não pode ser responsabilizado por isso. Então isso precisa estar muito ciente e em contrato, caso algum problema venha a acontecer. E aí você consegue trabalhar com esses tipos de postagem também. Consegue já estabelecer horários, programar essas postagens. Muitas pessoas, às vezes, nem precisam das contas, das senhas das contas dos clientes, porque eles conseguem programar. Mas o Reels ainda, ele não pode ser programado. Então, se o seu cliente deseja postar Reels, muito provavelmente você vai precisar ficar com as contas dele. Então, é só estabelecer contrato bonitinho e postar sem maiores problemas. Analisar métricas é outra função muito importante, porque como que você vai conseguir apresentar os resultados se você não está estudando as análises métricas? Então, suponhamos que você trabalhe só com o Instagram do seu cliente. Então, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, você precisa analisar essas métricas para ver se está apresentando resultado ou não.
porque é por meio dessas métricas que você consegue melhorar os seus posts, melhorar as suas legendas, ver o que está dando certo e o que não dá. Então, você precisa analisar, não tem como fazer um trabalho bem feito se você não analisar, tentar fazer uma coisa diferente, errar, tentar de novo. Então, a análise também é uma coisa muito importante e é uma das principais funções do social media. E a última função, e não menos importante, resultados. Isso se liga muito com as métricas, pessoal. Você vai conseguir apresentar os resultados para o seu cliente por meio das métricas, até porque os números não mentem, os números não têm como mentir. Então, para você conseguir apresentar resultados mais concretos, você precisa analisar essas métricas e sentar com o seu cliente para apresentar esses resultados. Então, por que isso aqui deu certo? Por que esse aqui deu errado? Por que de repente você escolheu postar aquele horário e não outro horário? Então analise as métricas para você conseguir apresentar os resultados para o seu cliente. E tira essa ideia da cabeça de que, ai meu Deus, o social media tem que vender, tem que vender, tem que vender. O social media, ele não é diretamente responsável pelas vendas. Como a gente já comentou em outros vídeos, a principal função do social media é educar o público, é fazer toda aquela estratégia de conteúdo para ir educando os prospectos clientes para aquilo que o perfil do seu cliente deseja. Então, você não é diretamente responsável pelas vendas. Até porque a principal função é levar mais pessoas. A partir do momento que você leva mais pessoas, como que o cliente vai vender aquele produto ou serviço não é mais problema seu. Mas ainda assim, é muito importante apresentar esses resultados. Os resultados podem ser mais curtidas, mais comentários, mais seguidores, mais compartilhamentos. Aí depende da estratégia que você traçou com o seu cliente também. Galera, essas são as 5 principais funções. Existem muitas outras coisas que o social media ele consegue fazer, mas nesse vídeo a gente pensou de trazer as principais para ficar mais fácil de vocês entenderem também. Mas ainda assim, se ficou alguma dúvida, pode encaminhar lá pra gente no direct, que a gente vai fazer questão de te responder. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu comentário aqui embaixo, sua curtida e compartilha com aqueles amigos também que precisam saber mais sobre social media. Um beijo, até mais, tchau, tchau!